assim que a gente teria muitas coisas para se falar, mas tentei simplificar ao máximo, tá? Peço desculpas por alguma falha, porque é a primeira vez que eu faço uma palestra voltada ao Espiritismo, né? Então, se ficarem alguma dúvida, sintam-se à vontade para perguntar, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o tema ansiedade. Na visão psicológica, na ciência, todos os transtornos que existem da mente, também temos a visão espírita desses transtornos. Tá? Para mim, falar de uma forma geral, são muitos, ficaria difícil de vocês conseguirem entender, né? Eu acho que ficaria muito generalizado. Então, eu escolhi o tema ansiedade por pensar que hoje é um dos temas mais atuais, né? Que todos nós passamos, tá bom? A ansiedade, eu vou falar primeiro um pouquinho sobre a ansiedade na visão ciência, na visão da psicologia e depois na visão do espiritismo, tá? A ansiedade na visão ciência, na visão da psicologia, existem dois tipos de ansiedade, a ansiedade normal e a ansiedade patológica. O que é uma ansiedade normal? A ansiedade normal é aquela ansiedade que todos nós seres humanos temos. Uma ansiedade de quando a gente vai começar um trabalho novo, uma ansiedade por alguma dificuldade que a gente esteja passando na nossa vida, né? Uma ansiedade quando a gente ganha alguma coisa ou quando a gente perde, tá? Só que essa ansiedade normal, ela vai nos trazer algum conflito interior, porém ela não vai comprometer a nossa vida diária. Eu vou conseguir lidar com aquele sentimento e continuar cumprindo a minha rotina do dia a dia sem ter nenhum tipo de prejuízo. Tá? E essa ansiedade, a psicologia considera que ela é uma ansiedade saudável, porque ela traz um crescimento para a gente. E tendo essa ansiedade, a gente também se protege de alguns perigos, né? Porque como nós vamos ter receio de algumas coisas, a gente também vai pensar melhor antes de fazer, né? Antes de buscar alguma coisa. Então essa ansiedade normal, ela é benéfica para o ser humano. Ela traz coisas boas para a gente também, tá? O que é uma ansiedade patológica? Uma ansiedade patológica é quando o ser humano ele já não consegue mais lidar com a sua rotina do dia a dia devido à grande sensação de ansiedade que ele tem, tá? Causando assim outros transtornos. O transtorno do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, a depressão, entre outros transtornos, tá? Essa é a ansiedade patológica. Uma ansiedade normal pode virar uma ansiedade patológica? Pode, né? Uma ansiedade normal, quando ela começa a ser exagerada e o indivíduo não consegue buscar uma ajuda, não consegue tratar aquilo ou não consegue entender o porquê daquela ansiedade, né? A nossa ansiedade ela é sempre inconsciente, gente. Seja ela patológica ou seja ela normal, ela é algo inconsciente. Por isso que ela nos causa sofrimento. Então, quando a gente não consegue passar dessa sensação de inconsciente para consciente, de diagnosticar o que nos está causando essa ansiedade, ela pode sim se transformar em uma ansiedade patológica. Tá? E a ansiedade patológica, por muitas vezes, ela acaba não tendo cura. Ela tem um tratamento, ela tem um controle, mas ela acaba não tendo cura. E é algo grave, é algo que merece atenção. Tá? E por que nós somos tão ansiosos nos últimos tempos? Né? Eu acho que se a gente pegar aqui uma população de 100%, 99% vai ter algum problema com ansiedade. Né? Por que somos tão ansiosos? O que nos deixa assim tão ansioso? Né? Muitas mudanças durante o tempo, a tecnologia que veio assim muito a nos favorecer, mas que também está trazendo uma consequência de ansiedade muito grande, né?
E porque o ser humano, nós seres humanos, a gente tem um excesso de preocupação com o passado e um excesso de preocupação com o futuro, mas esquecemos de viver o nosso presente, né? Um exemplo disso que eu estou dizendo é que se nós juntarmos em uma reunião de família, ou em uma reunião de trabalho, ou em alguma coisa, onde tiver mais de 2 pessoas, vamos dizer assim, em algum momento dessa reunião, cada um vai estar com o seu celular olhando para alguma coisa e não vai estar aproveitando aquele momento, né? Então a gente, isso é um exemplo entre muitos, né? Mas a gente não aproveita o nosso presente. A gente não vive aquilo que o presente está nos ofertando, né? Sempre preocupado com o futuro ou com o que já passou, tá? O que já passou, se foram coisas boas, a gente tem que permanecer, né? Mas se foram coisas ruins, a gente precisa tirar como aprendizado, para que não aconteça mais. E o nosso futuro, a gente não tem como saber como vai ser. É lógico que a gente tem que tentar ter a prática do bem todos os dias, para que tenhamos um futuro bom. Mas não dá para saber como vai ser o nosso futuro. Então, para o controle de uma ansiedade, é muito importante que a gente consiga viver o nosso presente, um dia de cada vez, né? E aproveitando a oportunidade que esse dia nos oferece. Porque eu tenho certeza, gente, que durante o nosso dia muitas oportunidades nos são dadas, mas a grande maioria passa despercebida. Pela questão da ansiedade que a gente vive hoje, da correria que a gente vive hoje, de a gente sempre querer alcançar mais e não já aproveitar o que nós temos, tá? Essa é uma forma bem generalizada de explicar um pouquinho a ansiedade na visão ciência, tá? O que é uma ansiedade na visão espírita? Joana de Ângeles, no livro que ela escreveu, O Olhar da Psicologia, né? Ela diz que a ansiedade na visão espírita é o nosso espírito inquieto, que bate com o que eu disse na visão da psicologia. A gente é inquieto, a gente quer sempre mais, né? A gente sempre está correndo atrás de mais, não consegue aproveitar o que a gente já tem, viver o que a gente já tem. Então esse espírito ele vai estar sempre inquieto, né? E essa ansiedade se dá na questão do espiritismo, por muitas vezes também, o nosso espírito se torna inquieto, por muitas vezes a gente não confiar na nossa própria capacidade, né? Por muitas vezes a gente não ter a fé que a gente precisa ter e acreditar, né, que Jesus nos deu essa vida por um propósito, que ninguém aqui nasceu por acaso. Todos nós viemos por um motivo, para cumprir algo. E quando a gente deixa que essa nossa ansiedade nos tome conta desse jeito, a gente começa a descumprir o nosso propósito, o porquê nós viemos, né? Porque a gente não consegue. A inquietude, a ansiedade, ela é muito maior, né? A questão de a gente pensar que a gente não é capaz de fazer, que a gente não é capaz de cumprir, nos causa uma ansiedade muito grande e realmente nos impossibilita de fazer. E é aí onde a gente vai desistindo das nossas coisas, deixando para trás e ficando cada vez mais ansioso, né? Entre outros transtornos que a gente vai desencadeando, né? Então Jesus nos convida ao quê? A que a gente, para que essa ansiedade tenha um controle, para que a gente consiga conviver com essa ansiedade, que a gente passe a confiar mais em nós mesmos, né? Que a gente passe a crer naquilo que nós viemos fazer aqui nessa terra. A gente passe a cumprir o propósito que a gente veio fazer, tá? Muitas vezes, eu vou citar um exemplo para vocês de uma palestra que eu ouvi de um psicólogo, onde ele relata que um
paciente trouxe para ele assim em uma sessão que era um jovem concurseiro e que naquele concurso ele tinha certeza que ele iria passar, que o concurso já era dele. E o psicólogo ficou muito feliz em ouvir isso, né? Mas questionou ele como ele tinha tanto essa certeza. E ele disse assim: porque ontem à noite eu tive uma conversa séria com Jesus e disse que esse concurso ele precisa me dar. O psicólogo ficou sério, né? E disse para ele: posso colocar algumas coisas? Pode. Primeiro, se você decidiu conversar com Jesus só ontem, o erro já começa aí. Porque não temos que ter essa conversa somente no momento de nossa necessidade, né? Somente a hora que a gente precisa de um socorro. Essa conversa, esse diálogo, ele precisa ser diariamente, né? Não precisamos ter palavras bonitas para conversar com Jesus. É realmente o que está se passando dentro da gente. E essa conversa é tão válida, gente. Quando a gente dedica um minutinho do nosso tempo no dia para ter essa conversa, para falar sobre os nossos sentimentos, a nossa ansiedade melhora tanto. É uma sensação de conforto tão grande, né? Então a gente precisa ter essa prática diária, de ter esse tempinho, de ter esse momento para ter essa conversa. Então ele já começou errando aí, porque ele só conversou com Jesus um dia antes do concurso, né? E segunda questão que o psicólogo colocou para ele: olha, Jesus, ele ajuda a todas as pessoas que estão ali prestando concurso. Ele está ao lado de todo mundo para ajudar, não só do seu lado. Então, com isso que eu te disse, quem você acha que vai passar? E a resposta dele foi: aquele que realmente se dedicou e estudou. E realmente, porque nós não podemos delegar tudo a Jesus. Não, meu problema vai se resolver porque eu conversei com Jesus. Não, não é assim. A todo momento, com certeza, Ele vai nos ajudar. Mas precisamos fazer a nossa parte. É um conjunto. Não devemos desacreditar em nós, mas também não devemos delegar tudo a Jesus. Essa carga não é só dele, gente. Isso é nosso. Então ele não iria passar só porque ele teve aquela conversa com Jesus. Ele precisava se esforçar para aquilo, ele precisava fazer por merecer por aquilo. Porque não seria justo com outro concurseiro que tivesse estudado há tempos, que tivesse realmente se dedicado àquilo, só porque ele teve uma conversa com Jesus. As coisas não são assim, né? Mas infelizmente, em algumas vezes na nossa vida a gente faz isso, né? Às vezes a gente diz assim: entregamos na mão de Deus. Não, não é bem assim. Ele vai nos ajudar sim, mas desde que nós também façamos a nossa parte. E isso, gente, essa questão relacionada à ansiedade, não é só a questão da nossa espiritualidade, de ter fé, de fazer nossas orações, de praticar o bem, de ajudar. Digo também na questão medicina, né? Muitas pessoas, elas entregam o total tratamento da ansiedade delas a um medicamento. E não é assim. O medicamento, ele te ajuda. Ele te tira de uma crise, ele te dá um conforto, mas ele não trata a causa da sua ansiedade. Quando você resolver cessar com os seus medicamentos, a sua crise vai voltar cada vez mais forte. Porque não foi curado internamente aquilo que te causava ansiedade. Você não conseguiu identificar o que realmente te causava a ansiedade. Então o remédio também não vai ter milagre. Então a mesma questão que é com a espiritualidade é com a medicina. Não podemos delegar todo o sucesso de um tratamento a uma medicação, a um profissional. Não. Precisamos sempre fazer a nossa parte. Fazer o tratamento sim, mas sempre tentar também fazer a nossa parte. Vocês podem me questionar: mas Daniela, o que é a nossa parte? É fazer o bem, é buscar ajudar uma outra pessoa, é sair do estado de vítima, onde achamos que tudo está contra nós, que todos estão errados e somente nós estamos certos.
todas essas coisas vão ajudar a controlar a nossa ansiedade. Quando a gente passa a se conhecer melhor e passa a conhecer as nossas dificuldades, os nossos defeitos e aceitar essa situação, a gente começa a conseguir controlar a nossa ansiedade. Precisamos saber que não somos perfeitos e não temos que ser santos, gente, não é isso, né? Mas a nossa geração, a nossa terra, precisa de seres de luz. Todos nós aqui sabem que nós estamos passando por um período de transição, um período muito difícil, né? E que está adoecendo muito as nossas pessoas. As coisas que estão acontecendo não são coisas fáceis, principalmente emocionalmente. Hoje a gente vê que as pessoas estão doentes mais emocionalmente do que fisicamente, né? Apesar que o emocional também prejudica o físico e vai acabar desencadeando uma doença física, né? Mas as pessoas estão muito doentes emocionalmente. Então a gente precisa de pessoas que sejam luz, que transmitam o bem, né? Que ajudem as outras pessoas, né? Que ajudem os outros colegas que estão talvez numa crise de ansiedade a sair daquela situação. Que aquela pessoa precisa talvez naquele momento é uma simples palavra de conforto, uma simples palavra de ajuda, né? Um bom dia, um sorriso. E às vezes na correria do nosso dia a dia, a gente passa pelo nosso colega de trabalho e nenhum bom dia é dado, né? Ou às vezes por alguns problemas que a gente está passando, que todos os dias nós vamos ter, isso faz parte de nossa vida, a gente vai descontar no outro que está ao nosso lado. As coisas não são assim, isso não vai trazer nenhum crescimento, nenhuma ajuda para nós. Precisamos estar abertos a ajudar o nosso próximo. Eu sei que isso não é fácil e que nem todos os dias a gente vai conseguir, mas é uma tentativa diária, é uma luta diária para que a gente consiga essa mudança interna nossa. A gente precisa ter essa valorização da nossa pessoa, que hoje isso está muito perdido, tá? Principalmente em questão dos nossos adolescentes, né? A tecnologia aí tomou tanto conta deles que eles se sentem incapazes de tudo, eles não confiam mais na sua capacidade, na sua sabedoria, do que eles são capazes, né? Então nós precisamos auxiliá-los também. Isso é muito importante, a gente precisa mostrar um caminho diferente para eles, né? E cada um de nós aqui, bem intimamente, sabe como fazer isso, né? Só precisamos pôr em prática e não delegar sempre tudo a Jesus, como se Ele conseguisse dar conta aí de todas as situações que a gente vive, tá? As coisas elas não são bem assim. Eu vou ler um pedacinho para vocês, onde a Joana de Ângeles destaca como ela define a ansiedade, né? Então ela diz assim: ansiedade é a inquietude do espírito. O espírito está inquieto, ele está de alguma forma infeliz. Ele precisa refletir um pouco sobre a vida. Ele precisa parar um pouquinho, dar um tempinho para si mesmo, junto a Jesus e aos seus mentores espirituais. Ele fica sufocado pelas informações negativas que escuta. É preciso, então, que ele tenha um recolhimento, uns minutos por dia para falar com Jesus. O melhor mesmo é que chame por Jesus, pelo Cristo, para que ele mande um emissário dele para a terra. Então, o que ela quer dizer com isso? Que, às vezes, a gente se prende tanto às coisas que a gente vê, que a gente ouve. A gente nunca liga a TV para assistir alguma coisa legal, né? Parece que alguma coisa boa não chama a atenção da gente. Mas se estiver passando uma tragédia, a gente vai querer acompanhar aquilo até o fim, né? E, além de acompanhar, passar para os nossos companheiros. No outro dia no trabalho, alguém chegar em casa, né? Só que se acontecer alguma coisa boa, a gente não vai transmitir essa informação do mesmo jeito. A gente não vai passar com a mesma intensidade, né?
E isso, a gente não sabe, quando a gente passa essa informação de tragédia para o outro, a gente não sabe como o outro está naquele momento e como ele pode receber aquilo. Talvez para mim não fez tanta diferença, porque eu estou bem, mas talvez o outro eu vou prejudicá-lo. Eu vou desencadear uma crise de ansiedade, uma crise depressiva nele maior. Então precisamos tomar cuidado com o que a gente passa para o outro. Vamos tentar sempre passar coisas positivas, não tragédias, não coisas negativas, né? São coisas simples, mas coisas que a gente consegue ir devagar, controlando a nossa ansiedade. Tá? A ansiedade, gente, ela não é muito diferente do processo depressivo, né? Essa questão que a gente está falando agora, ela também vale quando uma pessoa já está em um processo depressivo. Então, o processo depressivo ele é mais grave, mas a pessoa também, para se sentir melhor, para se curar daquilo, precisa ter a sua autorresponsabilidade e não delegar sempre a alguém, seja a espiritualidade, seja a medicina, tá certo? Aí um outro pedacinho que ela diz assim, que um outro fator que desencadeia a ansiedade é a desconfiança em si mesmo, a própria capacidade de realização. Portanto, a ansiedade surge quando um desses fatores ocorre ou que os dois acontecem ao mesmo tempo. Ou está faltando providência divina ou está faltando confiança em nós mesmos. Ou os dois. Né? Muitas vezes são os dois. Se a gente não tem confiança em nós mesmos, ou no outro, ou num colega de trabalho, ou num familiar, será que eu vou ter confiança em Jesus? Dificilmente. Né? Se eu não consigo acreditar em mim, que estou aqui nas coisas que eu aprendi, será que eu vou realmente conseguir acreditar em Jesus? Difícil. Né? Então são coisas que andam em conjunto. Uma coisa não dá para se separar da outra. Tá? Bom, gente, mais ou menos o que eu queria dizer para vocês era isso, né? Deixo aqui a cada um que se perceberem uma ansiedade patológica, né? Algo que não consegue ser controlado, algo que esteja perturbando demais, né? Algo que esteja impedindo o dia a dia de vocês, que procurem uma ajuda, seja ela profissional, seja ela espiritual, ou as duas. É muito importante, porque muitas vezes no nosso trabalho a gente encontra pessoas que procuram a ajuda profissional, mas que a gente percebe que o profissional não consegue ajudar aquela pessoa, porque o espiritual está precisando muito mais de ajuda. Né? O que não podemos é perceber que não estamos bem, é perceber que aquela ansiedade está nos consumindo, está nos prejudicando, né? Muitas vezes fazendo com que a gente perca um emprego, com que a gente perca alguma coisa que a gente conquistou, e não buscar nenhuma ajuda. Não podemos ter esse orgulho. Tá? Somos pessoas que não vivemos sozinhos, precisamos um dos outros. Então, não é vergonha buscar uma ajuda, seja ela profissional, seja ela espiritual. Ansiedade, ou seja, qualquer outro transtorno mental, é uma doença, não pode ser considerado como frescura, tá? Não pode ser considerado, muitas vezes, falta do que fazer, não é isso. São coisas sérias que merecem atenção, que merecem talvez ser discutido até mais em todos os lugares, e que a pessoa necessita ser ajudada. Tá certo? Então é isso.